computeiros e computeiras! No vídeo de hoje, nós vamos estudar sobre árvore de busca binária rubro-negra, que é um tipo de árvore de busca binária balanceada também, porém, diferentemente da AVL, nesta árvore cada nó possui uma cor e é baseado nessas cores que a gente vai fazer o balanceamento desse tipo de árvore. Então, vamos comigo conferir? Então, sobre a rubro-negra, algumas informações iniciais, né? É uma árvore igual a ABB, é uma árvore de busca binária. A diferença é que agora ela tem dois atributos a mais. Tem o atributo pai, que guarda sempre o pai de um nó, e tem o atributo cor. O nome dessa árvore rubro-negra é devido às cores dos nós, né? Então, cada nó vai ter uma cor vermelho ou preto. E é através das cores que a gente vai fazer o balanceamento desta árvore. Algumas propriedades, então, que a gente tem que ficar atento, que tem que ser satisfeita, né? Que tem que ser mantida nesse tipo de árvore. Todo nó tem uma cor, ou ele é rubro ou ele é negro. A raiz da árvore vai ser sempre negra, nunca vai existir uma raiz vermelha. Todo nó nulo, que a gente tem chamado esse nó de nó fantasma, tem cor negra também, sempre. O pai de um nó rubro é sempre negro, então nunca vai existir um pai e um filho vermelho, tá? E essa última informação, qualquer caminho de um nó até um nó nulo tem sempre o mesmo número de nós negros. Então vamos entender isso. Se eu olhar para esse exemplo aqui, a partir dos 57, qualquer caminho que eu fizer a partir dos 57 a qualquer nó nulo, né? Lembrando que nós nulos não estão aparecendo aqui, tá? Mas seriam os filhos dessas folhas, né? Que não estão aparecendo. Lembrando que esses nós nulos são negros. Então, qualquer caminho que eu fizer do 57 a qualquer nó nulo tem que ter a mesma quantidade de nós negros. Então, aqui, por exemplo, ó, eu tenho 1, 2, 3, e aí se eu for contar, o nó nulo são 4. Vamos pegar outro caminho. 1, 2, 3, 4. Outro caminho, ó. 1, 2, 3, 4 com o nó nulo. Então, qualquer caminho que você fizer a partir dos 57 vai ter 4 nós negros. Se você olhar para o 70, fazer a mesma coisa, né? Mas a partir dos 70 vai ter a mesma quantidade também. Então, se eu sair do 70 e descer a qualquer nó nulo, a quantidade de nós negros tem que ser sempre a mesma. Não a mesma do 57, né? Mas tem que ser sempre a mesma para qualquer caminho a partir dos 70. Então, a partir dos 70, a gente tem, ó, 1, 2, 3 com o nó nulo. Outro caminho, ó, 1, 2, 3 com o nó nulo. E outro caminho, 1, ó, por aqui, 2 e 3 com o nó nulo. Então, sempre tem 3 nós negros a partir dos 70, contando ali com o nó nulo, tá? Essa propriedade, então, ela vai ser mantida automaticamente através das rotações que a gente fizer. A gente não vai precisar ficar contando esta quantidade, tá? Automaticamente, o algoritmo de inserção, basicamente, ele só trabalha com rotações e mudanças de cores dos nós, e isso já garante todas essas propriedades, ok? Vamos fazer uma comparação aqui, olha, entre a árvore AVL e a rubro-negra. Então, ó, essas duas árvores apresentam complexidade logarítmica em qualquer operação, tá? Inserção, remoção ou busca. Então, qualquer operação vai custar O de log de n, ok? Na AVL, a altura de duas subárvores irmãs, elas diferem de 1. Então, por exemplo, se eu olhar aqui para a subárvore que inicia no 70 e a subárvore que inicia no 35, são duas subárvores irmãs, ok? Então, na AVL, a diferença das alturas dessas duas subárvores poderia ser 0 ou 1, certo? Na rubro-negra, essa diferença de uma para outra pode ser até o dobro. Então, uma subárvore irmã pode ter até o dobro da altura da outra subárvore, da sua irmã, ok? Então, essa é uma árvore menos restrita do que a AVL, quando a gente fala da altura da árvore, ok? Então, a altura
da árvore da rubro-negra pode ser maior do que a altura da árvore AVL. O fator de balanceamento na AVL ele é definido exatamente pela diferença da altura das subárvores irmãs, tá? Enquanto que na rubro-negra, o que define um fator de balanceamento é a cor do nó. Vamos falar então algumas coisas importantes para a gente pensar na inserção, né, de um novo nó na rubro-negra. Então vamos lá. Cada novo nó inserido, por definição, vai ter cor rubro. Acabei de inserir o nó, a cor desse nó é rubro, tá? Você vai fazer uma inserção na rubro-negra exatamente como você faria na árvore de busca binária, na ABB, né? E aí, depois que você insere, você vai ter que fazer a verificação, né, daquelas propriedades da árvore rubro-negra. Se alguma propriedade foi ferida, né, foi violada, aí você precisa arrumar, né, e restabelecer as propriedades da árvore, ok? Como a gente faz isso? Através de rotações e mudança de cores de alguns nós. E aí, três informações importantes que a gente não pode esquecer. E repetindo, a raiz da árvore é sempre negra. Se o pai do novo nó que foi inserido agora for negro, tá tudo certo. Então, você acabou de inserir um nó, já falei que esse nó é vermelho. Definição, acabou de inserir, ele é vermelho. E aí você vai olhar para o pai dele. Primeira verificação que você faz, olha para o pai desse nó. Se o pai desse nó for negro, tá tudo certo. Não desbalanceou nada, tá tudo tranquilo. Agora, se o pai desse nó for rubro, aí você vai ter que fazer um balanceamento. Ou troca de cores, ou rotações com troca de cores. Ok? Então, a gente vai ver os casos que existem. Tecnicamente, né, na inserção existem dois casos, o caso 1 e o caso 2. Só que o caso 2, ele se divide em 4 casos, né? E basicamente são os 4 tipos de rotações que a gente já viu. Rotação simples à direita, rotação simples à esquerda, rotação dupla à direita e dupla à esquerda, ok? Então, vamos ver o primeiro caso, que é mais tranquilo, que usa somente troca de cores e não usa rotações. Então, o primeiro caso é, se o pai do novo nó que eu acabei de inserir é vermelho, então a gente só vai fazer balanceamento na árvore, né? Se o pai do novo nó que eu acabei de inserir é vermelho. O caso 1 ainda exige que o tio desse novo nó também seja vermelho. Então, olha só, a gente tinha essa árvore e a gente acabou de inserir o 61. O pai do 61 é vermelho, então a gente vai ter que fazer a verificação. E o tio do 61 também é vermelho. Neste caso, o que a gente faz? É simples, ó. Tanto o pai quanto o tio ficam negros, que é o que acontece aqui, nesse passo. E o avô do novo nó, né? Porque o novo nó que eu acabei de inserir é esse. O avô fica vermelho. Então, o pai e o tio ficam negros e o avô fica vermelho. Só que, se esse avô for a raiz da árvore, aí você tem que deixar preto de novo, porque a raiz da árvore tem que ser negra. E aí a gente tem que ficar atento em um caso que pode acontecer. Se nessa troca de cores que eu fiz, né, vamos supor que o avô do novo nó, que nesse caso é o 57, né, vamos supor que esse avô não era a raiz da árvore, então tem mais coisas aqui para cima. Né? Então, tem mais ancestrais acima do avô. Lembra que a gente pintou o avô de vermelho e a gente só pintou ele de preto porque ele era a raiz nesse caso, né? Então, se ele não é a raiz e tem mais coisas aqui para cima, a gente tem que fazer uma verificação a mais. Se por acaso o pai do avô também for vermelho, aí a gente precisa aplicar essa verificação novamente. Toda a verificação que a gente fez, a gente precisa aplicar novamente. Por quê? Porque eu não posso ter dois nós, pai e filho, sendo vermelho. Como eu acabei de mudar a cor do avô de preto para vermelho, pode ser que o pai dele seja vermelho. E aí a gente precisa refazer a verificação ali nos ancestrais. Vamos ver um exemplo desse? E aí a gente já vai ver como que fica. Ó, aqui, por exemplo, a gente tem esta árvore, e a gente fez a inserção aqui, olha, do 97. O pai do 97
é vermelho e o tio do 97 também é vermelho. Então, qual que é a regrinha? Pai e tio ficam pretos e o avô fica vermelho. Ó, pai e tio ficam pretos e o avô fica vermelho. E aí, o que a gente faz aqui, ó? Pensando já no algoritmo, né? O novo nó tá aqui, certo? A gente faz esse novo nó apontar para cá. E aí a gente faz de novo a verificação como se o novo nó fosse o avô. Ou seja, a gente fala, ó, novo nó agora referencia o seu avô. Ok? E a gente faz de novo a verificação. Pai do avô é vermelho? É. Então olha para o tio. O tio do avô também é vermelho. Então o que a gente faz? O mesmo procedimento. Troca a cor do pai e do tio para preto e a cor do avô, né, do novo avô, no caso, do avô, para vermelho. Ok? E aí, no final, se esse último avô que a gente mudou para vermelho for raiz da árvore, aí a gente tem que pintar ele de preto de novo. Ok? Então, basicamente, olha, o que a gente faz aqui? Se o pai do avô for vermelho, a gente inicia o processo de verificação dos casos novamente, né? E aqui uma sugestão. Fiz o caso 1, executei os passos do caso 1, o que eu faço? Eu faço a minha variável novo nó, que está apontando para o novo nó que eu acabei de inserir, eu faço ela apontar para o avô. Então, meu novo nó passa a ser o avô, né? E aí você faz toda a verificação de novo, agora olhando para o avô como novo nó. E aí, de novo, você olha para o pai dele e para o tio, se forem vermelhos, né, os dois, aí você troca as cores para preto e troca a cor do avô para vermelho, ok? E aí você tem que sempre ficar verificando o caso e tem que propagar para cima, né? Verifica se ele é raiz, né? Ou se simplesmente o pai do novo avô não é vermelho mais. Aí você não precisa mais ficar propagando para os ancestrais essa verificação, ok? Bom, esse é o caso 1. E aí tem o caso 2, que é quando? Então vamos lá. Quando que eu balanceio uma árvore rubro-negra? Sempre que o pai do novo nó que eu inseri for vermelho. A gente analisou o caso em que o tio também é vermelho, mas tem o caso em que o tio é negro. E agora a gente vai analisar o caso em que o tio é negro, tá? E aí, o caso em que o tio é negro, ele vai ter 4 possibilidades, né? Só que duas delas são análogas, né? O que acontece? Na primeira possibilidade, eu vou ter uma rotação simples ou dupla para a esquerda, né? Na segunda, eu vou ter uma rotação simples ou dupla para a direita. Então, eu vou explicar para vocês um caso de rotação sempre para a direita, simples ou dupla, tá? O outro caso vai ser análogo. Então, quando que a gente vai fazer rotações sempre para a direita, simples ou dupla? Vai ser quando o pai do novo nó, que eu acabei de inserir, for filho esquerdo do pai dele, tá? Então, ó, o pai do novo nó é um filho esquerdo, ok? Se a gente pensar nele como filho direito, o caso vai ser bem parecido. Você só troca a esquerda por direita e tá tudo certo, tá? E aí, então, vamos pensar. O pai do novo nó é filho esquerdo. Só que o novo nó pode ser filho esquerdo ou filho direito. E é aí que vai fazer a diferença, se você vai usar rotação simples ou rotação dupla para a direita, né? Então, a gente está olhando para o pai dele sendo um filho esquerdo. O pai do novo nó é um filho esquerdo, então a gente vai olhar para rotações no avô para a direita. Então vamos lá, vamos entender isso com um exemplo, né? Então aqui, por exemplo, aqui a gente tem essa árvore inicial, né? E aí a gente vai observar a inserção do número 24. Aqui a gente já pode observar, ó, o 24 é o meu novo nó. O pai dele é filho esquerdo. Então, é o caso que a gente está analisando, filho esquerdo. Filho esquerdo, se o pai é filho esquerdo, sempre a gente vai fazer rotação para a direita, tá? E aí, neste caso aqui, olha, o novo nó, que é o 24, também é filho esquerdo. Então, se o pai ele é filho esquerdo e ele é filho esquerdo, a gente faz uma rotação simples para a direita, tá? Porém, não é simplesmente fazer a rotação, a gente precisa trocar as cores aqui, né? Então, que cor de quem que a gente vai trocar? Ó, o pai vai ficar negro
e o avô vai ficar rubro. E aí a gente faz a rotação à direita no avô, tá? Então daí o 57 vai virar filho direito aqui, ó, do 35, né? E aí a gente vai ter uma árvore final assim, tá? A gente trocou a cor aqui, ó, do pai e a gente trocou a cor do avô. E aí, ó, vocês percebem que antes, na árvore inicial, a gente tinha ali um nó preto, né? Um nó negro. E qualquer caminho que eu fizer desse nó, dessa raiz a qualquer nó nulo, a quantidade de nó negro é sempre 2, contando com o nulo, ok? E tá vendo que depois que a gente fez a rotação, a gente manteve a mesma quantidade de nós negros? Então, olha, a quantidade de nós negros a partir depois que a gente fez a rotação, a quantidade de nós negros a partir da raiz, que é a nova raiz é o 35, né? Continua sendo 2, ok? Então, você nem precisa propagar essas verificações para os ancestrais, porque você manteve a quantidade de nós negros e você acabou de reestabelecer as propriedades da árvore rubro-negra. Então, sempre que você faz rotação, você não precisa propagar a verificação para os ancestrais, tá? Agora, lá no caso 1, sim, você às vezes vai precisar, né? Você vai precisar pelo menos verificar se há necessidade de balanceamento nos ancestrais. Depois que você fez rotação, não precisa fazer essa verificação, porque a rotação já estabelece as propriedades da árvore e não muda a quantidade de nós negros, né? Na verdade, ela mantém a quantidade de nós negros que havia antes da inserção, ok? Vamos ver o outro caso, então, o caso da rotação dupla. O que acontece na rotação dupla? Para que você faça uma rotação dupla, né? A gente está olhando para o pai do novo nó sendo o filho esquerdo, né? Agora, o novo nó é um filho direito e não um filho esquerdo. Então, se ele é um filho direito, é o caso que a gente vai ter que fazer uma rotação dupla. Então, a gente tem aqui a árvore inicial, né? E o novo nó agora ele não é filho esquerdo do 35, ele é filho direito, ok? Então, ó, o pai do novo nó é filho esquerdo e o novo nó é filho direito. Nesse caso, né? E além disso, o pai é vermelho, tá? Sempre tem que ser vermelho, para que haja a necessidade de fazer a rotação. Então, nesse caso, o que a gente faz? Rotação dupla. Então, como vai ser a rotação dupla? Você rotaciona o pai do novo nó para a esquerda, né? E depois você rotaciona o avô para a direita. Então, ó, o pai do novo nó para a esquerda e depois o avô para a direita. Então, o que a gente faz aqui? Ó? Quando a gente faz a primeira rotação do pai do novo nó para a esquerda, a gente transforma essa árvore, ó, em uma árvore parecida com a do exemplo anterior. Tá vendo aqui, essa do meio? Deixa eu marcar aqui. Essa árvore aqui, ó, é a que precisa de uma rotação simples para a direita. E quando a gente faz, nesse exemplo aqui, essa primeira rotação, a gente transforma essa árvore numa árvore parecida com aquela. Certo? Só que aqui, ó, o que aconteceu? Pra gente não fazer confusão. O meu novo nó, quando eu fiz essa primeira rotação, né? O meu novo nó, antes da rotação era o 40, né? E aí, quando eu fiz a rotação, ele subiu aqui, né? Então, o que a gente faz aqui para funcionar o mesmo código, né? Exatamente como no exemplo anterior, que é uma rotação simples. O que a gente faz? A gente faz o novo nó apontar para esse carinha aqui. E aí, a gente faz a mesma coisa que a gente fez no caso anterior. Troca a cor do pai para vermelho, do pai para preto e do avô para vermelho e rotaciona o avô para a direita. E aí, a gente tem a árvore resultante. E, novamente, a gente mantém a mesma quantidade de nós negros a partir da raiz a qualquer nó nulo e não precisa, então, por conta disso, não precisa propagar para os ancestrais, né, essas verificações, porque daí as propriedades, né, da rubro-negra se mantêm, né, foram restabelecidas. Ok? Então é isso. No próximo vídeo eu vou mostrar para vocês o algoritmo da inserção, ok? E aí, para a gente entender melhor esses
casos, né, de inserção, é legal a gente fazer alguns testes desenhando a árvore. Então, a gente vai montando a árvore do zero. Quando você insere o primeiro nó, inseriu é vermelho, né? E aí, como ele é raiz, a árvore era vazia. Então, ele é raiz, fica preto, ok? E aí, então, negro. Quando você insere o próximo nó, ele vai ser pendurado aqui à esquerda ou direita dessa raiz. Vamos supor que ele veio aqui para a esquerda. E aí, você pendura ele como vermelho. E aí, você vai analisar. Feriu alguma propriedade da rubro-negra? Né? Nesse caso, não. O pai dele é negro, a quantidade de nós negros da raiz até qualquer nulo é a mesma e a raiz é negra. Então tá tudo certo. E aí você continua fazendo as inserções e você vai verificando sempre essas 3 propriedades. Se a raiz está negra, se o pai do novo nó é vermelho, você precisa verificar, você precisa balancear, né? E se a quantidade de... Na verdade, a quantidade de nós negros, você não precisa nem ficar contando. Você pode contar só para fazer a verificação mesmo se deu tudo certo, as suas rotações, né? Mas simplesmente olhou se o pai do novo nó que você inseriu é vermelho, você vai ter que balancear a árvore, ok? Espero que vocês tenham entendido e que tenham gostado da árvore rubro-negra. Obrigada, gente!